No dia 15 de março de 1954, foi ao ar um dos episódios mais bizarros do Pica-Pau, cujo título do episódio é A Alameda para Bali. Bali é uma ilha e província na Indonésia, situada na extremidade ocidental do arquipélago das Pequenas Ilhas de Sonda, onde fica localizado o estratovulcão Monte Agung. O episódio se inicia com um ritual de sacrifício no topo do vulcão Monte Agung, e a jovem Babalu está de frente para a estátua do deus vulcano, oferecendo rabanetes e cebolas. Ela acredita que essa oferenda vai acalmar a fúria do deus e salvar o povo da ilha da destruição iminente. Vulcano protesta, dizendo que o que ele quer na realidade é carne fresca para aplacar sua fome. Babalu então oferece carne de marinheiro, o que faz nesse momento os olhos da estátua de Vulcano brilharem os olhos de felicidade. A jovem sai em busca do seu sacrifício e encontra o Pica-Pau e o Zé Corubu em um bar na praia, tomando uma bebida muito estranha. Ela seduz os dois através da sua dança e sugere que os dois a acompanhem. A partir desse momento, começa uma verdadeira batalha entre os dois personagens para decidir quem vai ficar com a Babalu. Ela consegue trazer os dois até a cratera e eles caem dentro do vulcão, direto para uma frigideira. Eles conseguem escapar e voltam para o bar na beira da praia. E falam que não querem mais saber de mulheres. O que dura apenas poucos segundos, pois eles observam braços dançando atrás de uma rocha. E partem ensandecidos até lá. Eles são capturados por uma polvo fêmea, que passa a beijá-los. E quando ela beija o Zé Corubu, a pobre polvo morre. E fim do episódio. O episódio acaba e deixa no ar 3 perguntas a serem respondidas que talvez nós nunca teremos resposta. Primeiro, o que Vulcano estava fazendo na Indonésia, já que na realidade ele é um deus da mitologia romana. Para os romanos, Vulcano era o deus do fogo, dos metais e da metalurgia. Seu equivalente na mitologia grega era o deus Hefesto. O aspecto construtivo do deus Vulcano era o fogo da forja e da criação de armas, enquanto o seu lado destrutivo era avassalador, o que incluía erupções vulcânicas e incêndios. Os povos antigos consideravam que as erupções vulcânicas eram as manifestações da sua fúria. Segundo, o que aconteceu com os habitantes da ilha de Bali, já que Babalu fracassou na sua missão de conseguir um sacrifício ao deus Vulcano. E terceiro, existe algum ritual de sacrifício para os povos da Indonésia? Ou isso que nós vemos nesse episódio é apenas algo que surgiu na mente criativa de Walter Lantz? Em um tempo muito distante, a ilha de Java era dominada pelo poderoso reino de Majapahit. A princesa Horoteng era descendente da nobreza e era uma das donzelas mais belas e inteligentes do reino. Devido às constantes invasões e conflitos, o reino de Majapahit começou a colapsar. Com os últimos suspiros do reino, a princesa Horoteng fugiu para as montanhas, onde está localizado o Monte Bromo. Ao chegar na região, ela conheceu um homem chamado Joko Senger, que apesar de ter uma origem humilde, ele era dotado de um espírito nobre, forte e corajoso. Os dois se apaixonaram profundamente e se estabeleceram nas encostas do Monte Bromo, formando o que futuramente seria o povo Tenger. O casal vivia feliz e em paz, mas lá no fundo do coração deles havia uma enorme tristeza crescendo. O casal não tinha filhos, o que fez em um determinado momento eles tomarem uma decisão desesperada. Em um dia, eles clamaram ao deus do Monte Bromo para ele lhe conceder um filho. Ao que o deus do vulcão atendeu às súplicas do casal, prometendo que eles teriam muitos filhos. Mas nisso havia uma condição. O casal deveria sacrificar seu último filho ao vulcão como oferenda. Hori e Joko concordaram com a condição imposta pelo deus e tiveram 25 filhos. Mas quando chegou o fatídico momento do sacrifício do filho mais jovem, Raden Kuzuma, eles foram tomados por uma tristeza avassaladora e buscavam alguma forma de evitar o acordo. A tentativa de fugir do sacrifício imposto pelo deus do vulcão anos atrás trouxe a ira do deus do Monte Bromo. Ele ameaçou destruir toda a população da ilha com erupções vulcânicas caso o acordo não fosse cumprido. Com o caos estabelecido e a destruição que estava por vir na ilha, o jovem Raden Kuzuma decidiu cumprir o sacrifício. Ele foi até a cratera do Monte Bromo e se lançou no lago de lava, salvando sua família e o povo Tenger.
Antes da sua partida, Raden pediu para sua família e também para o seu povo para que eles realizassem uma cerimônia que fosse cumprida anualmente ao vulcão, em honra à sua memória e também para garantir a paz e a prosperidade do povo. E essa é a origem do ritual Yadina Casada. O Yadna Casada é um ritual religioso anual que é realizado pelo povo Tenger. Essa cerimônia faz parte da tradição indo-budista e ocorre no 14º dia do mês de Casada, no calendário lunar tradicional Tenger. O ritual é realizado para homenagear Sang Hyang Wind. Para o budismo balinês, Sang Hyang é o conceito de Deus Supremo. Ele é onipotente, onipresente, sendo responsável por toda a criação e equilíbrio do universo. Durante o Yadna Casada, os devotos sobem ao Monte Bromo e fazem oferendas à divindade do vulcão, oferecendo frutas, vegetais, flores, dinheiro e também alguns animais, como cabras e galinhas. As oferendas que são jogadas na cratera vulcânica são vistas como um ato de gratidão e devoção, e como um pedido de bênção e proteção para a ilha. A visão de que os vulcões e também as montanhas eram moradas de deuses ou espíritos não era algo particular dos habitantes da ilha de Java. Outros povos da Indonésia também compartilhavam dessa cosmovisão. Eles tinham seus rituais de sacrifícios, as suas cerimônias, as suas oferendas aos vulcões. Portanto, para os povos da Indonésia, os vulcões eles têm um significado espiritual. Isso também acontece na ilha de Sumbawa, onde fica localizado o Monte Tambora. Por muito tempo, o Monte Tambora era reverenciado como lugar sagrado e uma manifestação do poder divino. A montanha era considerada como uma conexão entre o mundo físico e o espiritual. O Tambora era visto como uma entidade que trazia fertilidade e que exigia respeito e temor. O povo da ilha de Sumbawa gozava de uma paz e harmonia em relação ao vulcão. Acredita-se hoje que o vulcão tenha ficado adormecido por mais de 1000 anos. Então, durante todo esse tempo, o vulcão adormecido não representava um perigo significativo para os povos daquela ilha. Com isso, os povos que viviam nas proximidades do cume vulcânico fixaram morada e prosperaram. A fertilidade do solo vulcânico era convidativa e, sem preocupações com riscos de erupções vulcânicas, as comunidades se estabeleceram próximas ao Monte Tambora. Devido ao longo tempo de inatividade, as pessoas não sabiam que o Tambora era um vulcão. O botânico suíço Heinrich Sollinger realizou uma expedição ao Monte Tambora em 1847. Em seu relato, ele escreve: "Ninguém sabia que o Tambora era um vulcão. Desde tempos imemoriáveis, ele não havia expelido cinzas ou lava, e também não revelava através de ruídos que havia ali uma fornalha subterrânea. Em sua escalada ao vulcão, os moradores da ilha o advertiram, dizendo: onde você pisa, o fogo irrompe do chão. A montanha seria habitada por espíritos malignos, e tempestades, trovoadas, uma perdição certa é o destino de quem se aventura nessa região de espíritos infernais." Esse clima de paz e tranquilidade reinou até o início do século XIX, até que o fatídico dia 10 de abril de 1815 entrou para a história como a maior erupção vulcânica da história da humanidade. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser sobre a erupção do Monte Tambora em 1815, que foi a maior erupção vulcânica da história da humanidade. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius e aqui vocês estão no canal do Geologando, onde nós falamos sobre vulcanologia, tectônica de placas, geologia do petróleo, bacias sedimentares e outros temas relacionados com as geociências. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nós estamos quase batendo os 10 mil inscritos. Também siga a gente lá no Instagram, onde nós queremos bater os 100 mil inscritos lá. Queremos bater essas duas metas até o final desse ano, então contamos com o apoio de vocês. Deixe nesse vídeo aí o seu like ajuda muito a gente aqui na plataforma, ele vai entregar mais o vídeo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Deixe nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema, o que você achou de interessante nesse vídeo, o que você já sabia, o que você não esperava que teria acontecido na erupção desse vulcão. Então, dito isso, vamos pro vídeo.
O Monte Tambora é um estratovulcão localizado na ilha de Sumbawa, com aproximadamente 2.850 metros de altura. A base do vulcão possui atualmente 60 quilômetros de diâmetro, enquanto a caldeira vulcânica possui cerca de 6,5 km de diâmetro e mais de 700 metros de profundidade. Essas dimensões do vulcão facilmente o colocam como um dos maiores vulcões da ilha da Indonésia. Esse arco de ilhas vulcânicos é composto por aproximadamente 127 vulcões ativos. Inserido no Círculo de Fogo do Pacífico, o arco de ilhas da Indonésia surgiu através da subducção da placa australiana com a placa de Sunda e é caracterizado por um magmatismo do tipo andesítico. Erupções vulcânicas andesíticas têm um alto poder destrutivo. Nós observamos isso na erupção do Monte Vesúvio, no ano 79 d.C., que destruiu a cidade de Pompeia, também na erupção do Monte Krakatoa em 1883 e outras erupções vulcânicas que marcaram a história da humanidade. Esse tipo de magmatismo andesítico está intimamente relacionado com as zonas de subducção de placas. A litosfera oceânica que sofre subducção é desidratada quando ultrapassa 100 km de profundidade. A água que é exposta da litosfera abaixa o ponto de fusão dos peridotitos montélicos, o que causa a fusão parcial dessas rochas, gerando magma hidratado e rico em voláteis. Na ascensão desse magma em direção à superfície terrestre, ele é capaz de fundir outras porções do manto e também da litosfera. A contaminação crustal enriquece esse magma em sílica, o que eleva sua viscosidade. Magmas muito viscosos tendem a reter os seus voláteis, o que os torna explosivos. As erupções vulcânicas andesíticas normalmente tendem a ser plinianas. A erupção do Monte Tambora em 1815 foi uma das mais destrutivas da história registrada, tendo consequências locais para os povos da ilha de Sumbawa e também para os povos de outras ilhas na região, que foram extremamente prejudicados devido ao caos que foi gerado nessa erupção vulcânica, e também tivemos consequências globais, todo mundo foi afetado. Antes dessa erupção vulcânica, o Monte Tambora tinha aproximadamente 4.300 metros de altura, o que o tornava como um dos pontos mais altos que havia no Sudeste Asiático. A partir do ano de 1812, o Tambora manifestou os primeiros indícios de atividade vulcânica. A população local observou nuvens de cinzas e pequenos tremores, mas nenhuma erupção se seguiu. Então, no dia 5 de abril de 1815, o vulcão começou a entrar em atividade. Essa foi a primeira fase, que já foi violenta. Esse estágio inicial da erupção durou 5 dias e emitiu uma grande quantidade de cinzas vulcânicas e lahares, que são fluxos de lamas compostos por cinzas vulcânicas, detritos e água. Essa primeira fase, marcada por uma atividade já violenta, não se comparava com a fase principal que estava por vir. Às 19 horas do dia 10 de abril de 1815, houve um grande tremor. Explosões internas balançavam o vulcão, fazendo com que as pessoas sentissem o chão tremer sob seus pés. Houve um grande estrondo e o vulcão literalmente explodiu. Iniciava-se então a fase principal de erupção do Monte Tambora, massivamente explosiva e catastrófica. Uma coluna de cinzas vulcânicas se ergueu, grotesca, insana, amedrontamente gigantesca, que atingiu a estratosfera a mais de 45 km de altura. O vulcão ejetou uma grande quantidade de material vulcânico. Cerca de 150 km³ de rochas e cinzas cobriram o céu. Grandes e devastadores fluxos piroclásticos saíam do vulcão. Essa coluna de gás extremamente quente e cinzas desciam as encostas do vulcão, percorrendo quilômetros de distância, destruindo vilas inteiras. Bombas vulcânicas caíam do céu, enormes blocos de rochas em chamas que destruíam tudo em volta quando caíam no chão. A chuva de cinzas vulcânicas se espalhou por toda a Indonésia, a mais de 500 quilômetros de distância do Monte Tambora. As pessoas caíram em uma total escuridão. Por mais de 2 dias o céu ficou completamente negro. As aldeias mais próximas foram aniquiladas e impiedosamente soterradas. A grande quantidade de material que caiu no mar gerou tsunamis que afetou a ilha de Sumbawa e regiões próximas, com ondas atingindo 4 metros de altura. As explosões foram ouvidas em todo o arquipélago, até aproximadamente 2.600 quilômetros de distância, o que levou pessoas a acreditarem que estavam ouvindo disparos de canhões.
A intensidade da erupção vulcânica começou a diminuir após o dia 11 de abril e finalmente chegando ao fim no dia 17 daquele mês. A força da erupção vulcânica no índice de explosividade vulcânica foi estimada em 7, comparável a cerca de 1.000 megatons de TNT. Em índice de explosividade 7, as erupções vulcânicas são caracterizadas como do tipo ultrapliniana. Para vocês terem noção, a erupção do Monte Krakatoa em 1883 foi índice 6. Com a erupção, o terço superior do Monte Tambora foi destruído. O que antes era a montanha mais alta do arquipélago, agora era um cone sem topo. Antes da erupção, a altura do Monte Tambora era cerca de 4.300 metros e atualmente é de 2.850. Após o fim da erupção e o esvaziamento da câmara magmática, parte da península de Sangar colapsou, remodelando a sua paisagem. E aqui nós vamos fazer um convite rápido para vocês. Nós temos um curso de resoluções de questões de concurso público, seja para a Petrobras, para a ANP, para a Prefeitura, para outros órgãos públicos, onde nós pegamos questões específicas, seja de vulcanologia, petrologia ígnea, petrologia sedimentar, geologia estrutural e outros tópicos da geologia, e nós explicamos essas questões para vocês, né? É uma forma de vocês contribuírem com a nossa produção de conteúdo aqui. Nós vamos deixar o link do curso aí na descrição e também o nosso e-mail e também o número de WhatsApp para caso você tenha alguma dúvida, entrar em contato conosco. Então, voltamos para o vídeo. O número de vítimas fatais decorrentes dessa grande catástrofe fica entre 90 a 117 mil pessoas que padeceram na Indonésia, enquanto globalmente o número de vítimas afetadas, seja por fome ou por doenças, é difícil de ser estimado, mas acredita-se que fica em torno da casa de dezenas de milhares. Desse número total, cerca de 12 mil pessoas padeceram diretamente devido à explosão, que foram vítimas de fluxos piroclásticos, bombas vulcânicas e tsunamis, enquanto as demais padeceram como decorrência da fome e de doenças. As cinzas vulcânicas devastaram a agricultura, levando à destruição de plantações e escassez de alimentos. A contaminação da água potável resultou em surto de doenças. Os 3 reinos, Tambora, Sanga e Pekar, na península de Sanga, desapareceram. Um ano depois, metade da população de Sumbawa deixou esse plano, enquanto a outra metade fugiu para as outras ilhas. Nas ilhas de Lombok e Bali, o número de vítimas fatais também foi elevado. As pessoas que sobreviveram em um ato de desespero cederam à escravidão. A erupção do Monte Tambora devastou a ilha de Sumbawa e afetou a atmosfera global. A imensa quantidade de cinzas e gases, como dióxido de enxofre, expelidos para a atmosfera, refletiam a luz solar, causando o resfriamento global, o que ficou conhecido como inverno vulcânico, tornando o ano de 1816 o ano sem verão. O clima global foi drasticamente alterado. Regiões do hemisfério norte, como a Europa, a América do Norte e a China, foram afetadas. Com a queda significativa das temperaturas, com o fracasso das colheitas devido a clima frio e imprevisível, resultou em fome em vários países. O clima global foi drasticamente alterado. Regiões do hemisfério norte, como a Europa, a América do Norte e a China, foram afetadas. Com a queda significativa das temperaturas, houve o fracasso das colheitas, devido ao clima frio e imprevisível, o que resultou em fome em vários países. As nevascas fora da estação e as geadas severas destruíram plantações inteiras. Com a escassez de alimentos, os preços dispararam, levando em conflitos em algumas regiões. O impacto global foi sentido por alguns anos após a erupção. A presença de gases na estratosfera levaram à formação de partículas de aerosol de sulfato, deixando o pôr do sol colorido por anos, o que levou pintores românticos da Europa, como William Turner, a pintar os seus quadros. O ano sem verão também influenciou a literatura, levando escritores britânicos como Mary Shelley a escrever Frankenstein, Lord Byron a escrever o poema A Escuridão e John William Polidori a escrever O Vampiro.
A erupção do Tambora em 1815 é considerada como a mais poderosa na era moderna. E atualmente é o campo de estudos da vulcanologia que mostra os efeitos locais e também globais de quando um grande vulcão entra em atividade, como uma grande erupção pode impactar o mundo inteiro e a forma como nós vivemos. E você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui no meio, se inscreva. Nós vamos deixar aqui um vídeo sugerido sobre a erupção do Vesúvio, em 79 d.C., e aqui também sobre a erupção do Monte Santa Helena, em 1980. São dois vídeos que ficaram muito bons, o pessoal gostou bastante. Deixa aí o seu like nesse vídeo, deixa aí nos comentários o que você gostaria de assistir. Segue a gente lá no Instagram e a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!